O que se passava, afinal, no mundo dos adultos? Na cabeça de pessoas extremamente racionais, em seus corpos carregados de saber. O que os reduzia a animais, dentre os menos confiáveis, piores do que os répteis? Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, o oitavo e mais recente romance dela, publicado aqui no Brasil em 2020. Eu adquiri esse exemplar no clube de assinatura do Intrínsecos, que eu assinei só para receber, né, porque eu sou fã e não aguentei esperar. Mas esse livro vai sair em setembro. Ele vai ser publicado para todo mundo em setembro. E essa edição tem essa capa lisa. Que bom, porque eu vi a capa da edição de setembro e achei bem esquisita. Mas enfim, mais um romanção aí da Ferrante. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou muito fã da escritora. Tem muitos vídeos aqui sobre ela. Tem resenha sobre vários romances dela. Eu vou deixar o link aqui. A gente tem uma playlist Helena Ferrante neste canal. E qualquer coisa que a Ferrante publique vai me deixar sempre muito curiosa, muito interessada. Eu até demorei um pouco para conseguir parar para ler esse livro por uma série de questões, compromissos de estudos e coisas do canal, mas finalmente nos encontramos. A Helena Ferrante vai retomar alguns temas que ela sempre trabalha aqui, como relacionamento entre as mulheres, mas vai introduzir alguns outros. Ela normalmente trabalha a questão da relação entre a filha e a mãe, né, a maternidade, a relação com a mãe. E aqui ela vai introduzir uma outra figura, que é a figura da tia, o que eu achei muito interessante, porque essa figura de tia é uma figura que me interessa muito. Eu já falei aqui em alguns vídeos, né, sobre tias maravilhosas na literatura, né, nos livros da Chimamanda, ou no David Copperfield. Mas essa tia, ela vai ser um elemento de ruptura. Ela não vai ser exatamente aquela tia que você ama, né? Aquela tia que te impulsiona, enfim, assim, impulsiona talvez, mas de um jeito mais diferentão. Esse romance é sobre uma adolescente chamada Giovanna. Ele vai acompanhar o seu desenvolvimento mais ou menos dos 13 aos 16 anos. E é narrado em primeira pessoa com aquela prosa fluida, cheia de fôlego da Ferrante que você não consegue largar. Ele é um livro meio grossinho. Ele tem uma diagramação bem espaçosa, né? Então, se ele fosse um livro com a página um pouquinho mais compacta, ele seria um pouquinho menor, mas ele tem um pouco mais de 400 páginas e eu li, assim, em 3 dias devorando. Esse livro ele vai meio que contar o processo de perda da inocência e descoberta do desejo pela Giovanna. Mas não vão ser descobertas nem processos muito simples, não. Vão ser processos um pouco mais difíceis. Esse livro, em alguns momentos, em relação à abordagem, me lembrou um pouco o primeiro romance da Helena Ferrante, Um Amor Incômodo, pelo foco mais psicanalítico. Porque a Helena Ferrante ela tem uma capacidade assim maravilhosa de mostrar os processos mentais dos personagens de que nem eles mesmos têm consciência, nem eles mesmos entendem mais ou menos como é que aquilo acontece. E essa coisa que ela tem de criar uma teia entre os personagens, o que me lembrou alguns romances dela também, como Uma Noite na Praia, Filha Perdida, essa coisa de criar uma espécie de teia relacional entre os desejos dos personagens. E, inclusive, estabelecendo uma ligação entre os personagens com um objeto, algo que eu vou comentar um pouco mais pra frente. A Giovanna é de uma família de classe média alta, e ela é criada por esses pais que são muito educados, os dois são estudiosos, os dois são professores, a mãe, além de professora, revisa provas de romance, o pai é um intelectual. E eles são, assim, uma família muito racional, educada, secularizada, que procura conversar muito com ela, dar uma educação sofisticada para ela. E ela, num determinado momento de dificuldade escolar, ouve, sem querer, o pai dela falando que ela está ficando cada dia mais parecida com a Vitória. E esse comentário é muito disruptivo e até um tanto quanto traumático. Ele vai dar início a uma série de processos psicológicos tensos nessa personagem. Porque ela sabe que Vitória é a irmã que o pai detesta, que é uma mulher sobre quem só se diz coisas horríveis. Ela não lembra direito dessa mulher porque ela não tem muito contato com a família do pai. O pai meio que cortou relações com a família. Ela só conhece mais a família da mãe. E ela também tem um convívio assim intenso com um casal de amigos dos pais que frequentam ali a sua casa e as duas filhas desse casal. Então, assim, são os relacionamentos mais próximos dela.
essa menina, ela idealizava muito esse pai. A gente vê essa coisa bem assim, psicanalítica mesmo, da filha que idealiza tanto o pai que por vezes rivaliza com a mãe. Tem alguns momentos em que ela descreve isso, muito ainda essa relação infantil do pai como aquela pessoa que você quer que te ame, que sempre te chame, que sempre te paparique, e de como em alguns momentos a mãe parece um empecilho ali naquela relação. O problema é que ela, que sempre foi muito paparicada, acarinhada, embora ela já percebesse que o pai dela ele tinha algumas oscilações de humor, ela sempre meio que ficava torcendo e ansiando pelo melhor humor, que era aquele em que ele era carinhoso com ela. E ela vai ficar obcecada com o fato de ser associada desse modo assim secreto, porque ela ouve esse comentário que não era para ela ouvir, porque alguém esqueceu uma porta aberta, então ela escuta uma conversa que não era para ela escutar, associando-a a essa pessoa que ela sabe que tem tudo de negativo. Isso piora muito a crise que ela já estava, vamos dizer assim, porque esse comentário é feito por algum problema que ela estava tendo, escolar, algo assim. Então ela é consumida por isso, ela ficou obcecada com essa associação e decide descobrir quem é a tal da tia Vitória. Né? Ela tenta primeiro pelos documentos da casa, pelas fotos da casa, por fim ela vai falar para os pais, ela não consegue disfarçar, que ela precisa entender quem é essa tia Vitória e por que é que ela se parece tanto com essa tia Vitória. Com até pouca resistência, considerando que o pai não suporta essa irmã, eles marcam um dia para ela encontrar e esse encontro ele tem essa coisa muito disruptiva, porque a Vitória, ela é, ao mesmo tempo que ela é muito feia, ela parece muito bonita. E isso a gente não tem como elaborar muito bem, assim, é a impressão que fica na cabeça da narradora. Então, assim, ela sabe que ela vê que a tia é tão feia que chega a ser muito bonita. A tia é o contrário do pai, né? Então, enquanto o pai é muito sofisticado e educado, a tia fala alto, a tia é desbocada, a tia fala palavrões, ela fala em dialeto, o que é muito importante porque aqui a gente tá falando de Nápoles também e tem inclusive essa divisão da Nápoles Alta, que é onde ela mora e a família dela e os amigos da família dela, e onde a família do pai mora, que é essa Nápoles baixa, mais pobre, mais industrial, mais suja. E aí ela vai tendo toda essa descoberta, então, que o pai vem da pobreza, que a origem dele são pessoas muito humildes, que ele, sei lá por que cortou relações com essas pessoas. E a tia vai apresentar um pai completamente diferente para a sobrinha, né? Ela vai dizer que o pai dela é um hipócrita, que ele destruiu a vida dela, que ele é um egoísta, que ele só faz o que quer e que para fazer o que quer ele destrói a vida das pessoas, enfim. E isso vai criar uma grande crise na vida da Giovanna. E uma das coisas que eu mais amo nos livros da Ferrante é que a Ferrante ela tem uma capacidade muito boa de descrever a crise no que ela tem de mais exasperante. Né? Eu acho que poucos escritores conseguem fazer isso sem que o negócio pareça louco, sem sentido ou melodramático. Ela faz no tom certo e não sei, me pareceu familiar, porque todo mundo vive isso de algum modo, né? Aquele momento de crise em que você perde completamente o controle das suas emoções e em que você fica obcecado com certas desconfianças, com certos determinismos, né? Que você não sabe se é capaz ou não de sair. Então essa adolescente começa a olhar para a Vitória e pensar, é nisso que eu vou me tornar? E isso assume diferentes significados ao longo do livro. Em alguns momentos é algo desejável, porque pouco a pouco a Giovanna vai descobrindo uma série de mentiras que os pais contam. Não que eles sejam pessoas ruins, mas porque faz parte da sua vida sofisticada, educada, enfim. E aí foi um momento que eu fiz uma associação interessante, porque o romance, em algum momento, ele me pareceu um ensaio, né? Como se a Helena Ferrante estivesse tentando criar ali uma espécie de ensaio ficcional sobre essa descoberta do desejo. E nessa adolescente, né, que ela sai da inocência infantil para tomar contato dessa rede relacional que envolve o desejo, né, que envolve o erótico. E ela vai descobrir, por exemplo, a sexualidade dos próprios pais fora daquele ambiente idealizado da vidinha ali familiar, da família nuclear, né?
ela vai começar a descobrir certas relações e certas mentiras dos pais dela com aquele casal que frequenta a casa dele, que ela frequenta a casa dele, enfim. Paralelo a isso, a essa descoberta da vida sexual dos pais e das mentiras que os pais contam, ela vai descobrindo a própria sexualidade, né? Então é um livro, assim, em que fala da masturbação de adolescentes, de amigas adolescentes descobrindo juntas o prazer sexual. Essa tomada de consciência não é tão simples e não é tão fácil. E de uma certa forma, acontece uma espécie de luto com essa menina, porque ela vê que ela perde aquela ideia de pai que ela tinha, ela perde, ela se sente um pouco traída por ele, se sente um pouco traída também pela mãe. Começa a tomar consciência, por exemplo, da relação dos homens com o seu próprio corpo, né? Em alguns momentos ela vai ficando até um pouco abismada com a relação que os homens têm. E assim, o desejo aqui nesse romance, ele nem sempre se dissocia da repulsa. Do mesmo modo que, em alguns momentos, essa tia é tão fascinante que ela quer se parecer com ela, em alguns momentos ela sabe que a tia é repulsiva e ela reconhece que ser parecida com essa tia é ser repulsiva também. O desenvolvimento dela é um desenvolvimento estranho, porque ao mesmo tempo que o corpo dela vai ficando cada vez mais, assim, tomando ares de corpo adulto, ela vai ganhando seio, o bumbum vai crescendo, os homens vão olhando para ela, homens adultos, outros rapazes, eles vão olhando para ela. Ela, aparentemente, pelo modo como ela descreve, não é bonita de rosto, e isso vai fazendo então com que o seu próprio corpo carregue essas duas questões do desejo e da repulsa. Né? Ela vê que nela mesma existe essa coisa de desejo e de repulsa. Os objetos, né, e aí seriam as pessoas com quem ela se relaciona ou para onde são voltados o seu desejo, eles também carregam um pouco essa questão de desejo de repulsa e do próprio teste mesmo, né, que ela vai fazendo, vamos dizer assim, experimentações em relação à realização desse desejo ou da busca por uma espécie de gozo. Né? Num determinado momento, ela está falando de alguns meninos, né, que querem se relacionar com ela ou que ficam, de um certo modo, cortejando ou assediando ela, e aí ela fala assim: como é possível, me perguntei, que os homens sejam tão bobos? Como é possível que esses dois, só de eu encostar neles, só de deixar que eles encostem em mim, fiquem cegos, que não vejam e não sintam nem mesmo o nojo que causo em mim mesma? Ela começa a tomar consciência aqui de um poder que ela pode exercer sobre os homens, que seria esse o poder sexual. O problema é que ela vai descobrindo os diferentes níveis de relacionamento que ela pode ter com as pessoas, tomando contato com alguns casais, né? Ela conhece um casal de jovens mais velhos do que ela, um rapaz que é universitário, que fala muito bem, que está ligado à igreja, inclusive essa inserção do elemento religioso aqui é muito interessante, porque ela vem de uma família agnóstica, ser bem secularizada. E esse rapaz, ele tá no outro polo, que é o polo da tia. Ao mesmo tempo que ele é tão instruído e intelectualizado quanto o pai. E de uma certa forma, esse rapaz entra no lugar que o pai desocupou, né? Como também uma espécie de objeto de desejo. E nessa coisa da Ferrante criar uma espécie de ensaio sobre a descoberta do desejo, me pareceram que o pai e a tia, eles estão em polos contrários como estavam Jasão e Medeia. Né? Então, assim, o pai, assim como Jasão, encarnando aquela racionalidade grega, que de certo modo envolve maior contenção e maior dissimulação também, né? Especialmente se você considera a tragédia do Eurípides. E a tia encarna o universo da Medeia. Então, um universo que é mais mágico, porque a tia é religiosa, a tia vai na igreja. Um universo que é mais espontâneo, porque a demonstração de afeto da tia é muito mais, não só mais espontânea, mas como mais incisiva. Ela abraça, ela beija, ela mela a bochecha da sobrinha, ela vai elogiar o corpo da sobrinha, ela dá um tapa no bumbum dela. Então, assim, inclusive a tia que tenta resgatar uma relação de sangue com a família, falar você é nossa, você é do nosso sangue. E que tem essa espontaneidade em contraponto com a dissimulação do mundo do pai, né? Que é aquele mundo onde para conseguir as coisas e manter um certo grau de harmonia,
você precisa fingir que certas coisas não estão acontecendo ou fazer certas coisas escondidas. O mundo da tia não seria esse, seria o mundo de escrachar, de expor. Um dos maiores ressentimentos da tia com o irmão, né, o pai da Giovanna, é que ela se apaixonou perdidamente por um homem, eles eram amantes, mas esse homem era casado. E o pai da Giovanna, o nome dele é Andrea, ele não ia com a cara do rapaz, ele vai lá dar um jeito de sabotar o relacionamento. E ele faz uma coisa aqui que eu não vou contar o que é, mas ele se mete ali na vida desse rapaz, de quem a tia gostava, de um modo estranho e começa a encadear uma série de acontecimentos. Então a tia vai revelar, na verdade, para a sobrinha como o desejo das pessoas, de certo modo, interfere seriamente na vida das outras, às vezes de modo trágico. No caso dela, porque ela era apaixonada por um homem casado, que tinha filhos, e a Giovanna vai tomando contato também dos efeitos, né, das consequências das mentiras do universo dos pais delas, né? Então, assim, das traições ali, dos relações extraconjugais, do mundo dos pais dela. E ela começa a ir observando e sofrendo de uma certa forma, né? Porque, assim, ela começa a sofrer melancolicamente o afastamento dessa família do pai que ela não tinha, ela começa a sofrer as consequências das mentiras do pai dela, né, a sensação de ela ter sido traída. Ela começa a tomar consciência do comportamento dos homens em relação a ela mesma, nesse momento em que ela não está se sentindo particularmente desejável, né, ela se sente repulsiva, o modo, inclusive, como ela começa a reagir com essas primeiras manifestações de desejo ou repulsa alheia é bastante esquisito, porque ela tenta, de um certo modo, se retirar desse jogo. E eu acho que essa é uma das reflexões dessa adolescente aqui. É descobrir se ela tem como se manter fora desse jogo de desejo, né, dessa rede intricada. Se ela tem como mudar as regras, se entendendo as regras, ela consegue ficar um pouco menos refém do jogo, se ela tem como jogar o jogo de um jeito diferente. Então, assim, é muito interessante isso, porque o livro ele tem essa extensão e é bom que a Ferrante ela vai desenvolvendo todas essas diferentes percepções, porque de uma certa forma a Giovanna vai tomando contato dos diferentes tipos de desejo e relação, as mais idealizadas, as que têm mais a ver com questões intelectuais do que eróticas, as que são mais do campo do erótico. E ela começa a pensar a relação dela com esse tipo de desejo, né? O que ela quer, como ela quer se relacionar com determinadas pessoas. E aí tem uma coisa muito interessante, porque em outros romances, a Helena Ferrante expunha um pouco do relacionamento entre as pessoas na figura de um objeto, particularmente uma boneca, né? Você tem uma boneca na série napolitana, que é as bonecas da Lila e da Lenu, e tem as bonecas dos romances Uma Noite na Praia, Filha Perdida, se eu não me engano. E essas bonecas, elas estão sempre dizendo algo sobre os personagens, ou sobre a relação entre os personagens, né, como uma espécie de espelho. E aqui nesse romance é uma pulseira, né? Então você tem essa pulseira que ela vai sendo tomada de um, passada para o outro, dada de presente. Essa pulseira é sempre uma demonstração do desejo. Ela é sempre uma indicação de eleição, mas muitas vezes ela é tomada de alguém, né? Então assim, ela não é existe aquela relação do eleito, de apontar aquela pessoa que é o objeto do seu desejo, que é o objeto do seu fascínio, mas também existe aquela coisa de tirar algo valioso de alguém, mostrando aí o que essas relações de desejo têm de falta também, né? E aí eu acho que um psicólogo ou um psicanalista falaria melhor sobre isso, mas essa pulseira ela vai fazendo um longo caminho que vai ligando pessoas diferentes, pessoas do bairro industrial, pessoas do bairro da classe média alta, diferentes famílias, diferentes casais. E para quem, né, quando a pessoa ganha essa pulseira, a pessoa que fica de posse da pulseira em alguns momentos, aquilo pode significar tanto que a pessoa é especial, como pode ser uma espécie de fardo, né? Então, assim, também o peso de possuir a pulseira também varia um pouco. Então, ele também vai um pouco dessa coisa do desejo e da repulsa. Para conseguir fazer com que esse romance seja tão complexo, apesar de tratar de uma narradora adolescente, o livro é narrado em retrospecto, né? Então, a gente vê que a narradora, na verdade, ela tá lembrando dessa situação.
E ela tá então descobrindo, porque assim, a Ferrante sempre expõe nos romances dela, quase todos, meio que essa tensão homem e mulher, né? Masculino e feminino. Aqui a gente tem essa personagem muito jovem que começa a descobrir as diferentes relações de poder, porque o livro também é sobre isso, né? Também é sobre as diferentes relações de poder, né? Então, o poder que o homem tem sobre as mulheres. Uma das coisas que é perturbadora para a personagem é essa coisa de se precisar se definir pelo olhar de um outro, que normalmente é um outro masculino. Então, assim, decidir se ela é desejável ou não, entender se ela é desejável ou não, se ela é inteligente ou não, pelo olhar de um homem. Acho que o processo da personagem é descobrir como fazer esse caminho e como identificar esses momentos, esses elementos da equação, de modo a que ela não fique ali tão como um joguete para lá e para cá, sempre refém das próprias emoções. Embora ela ainda, né, nessa faixa de 13 a 16, ela não vai ter tantos recursos assim. É uma descoberta lenta, mas que vai acontecendo, né? Ela vai tomando consciência, inclusive, para se tornar também um agente nesse jogo e não só um joguete. Num determinado momento, tem para mostrar um pouco dessas coisas de relação de poder, ela tá indo mal na escola e o pai dela vai conversar com a diretora. E o pai dela sabe exatamente como seduzir a diretora. É ridículo, assim. Então ele faz uns comentários meio elogiosos, ele fala dela como uma mulher inteligente, a senhora entende esses problemas, não sei o que, não sei o que lá. A mulher fica totalmente rendida e ela fica passada, porque ela tá com o pai assistindo essa conversa. E aí ela fala: fiquei com vergonha de ter nascido mulher, de estar destinada a ser tratada daquela maneira por um homem, mesmo que eu tivesse estudado, mesmo que eu ocupasse um cargo de destaque. E aí lembra aquela citação que eu fiz do início do vídeo, né? Como é que pessoas estudadas, instruídas, viram uns animais descontrolados? É meio que isso, assim. O livro, ele é sobre desejo, ele é sobre paixões também, né? De uma certa forma. Num determinado momento da história, ela vai falar sobre ficar cego de raiva, né? Então, sobre essa coisa das paixões que nos motivam e que, de uma certa forma, nos rendem, né? Nos cegam mesmo, né? E das pessoas fazerem, agirem, não como pessoas racionais, mas por essas pulsões misteriosas que são muito fortes. E aí, novamente, por isso que eu digo que um psicólogo, psicanalista falaria muito melhor desse romance do que eu. Então a Giovanna, ela tá nesse processo, acho que a história é isso, é a descoberta do desejo, tanto o dela quanto o das outras pessoas, descobrir que ela tá jogada no meio dessa rede interrelacional dos desejos e das paixões, e como muitas vezes essas paixões vão fazer com que as pessoas façam coisas inesperadas, coisas irracionais, mas como aparentemente é um jogo inescapável, assim, não tem como sair dele. A melhor maneira é tentar lidar com ele e encontrar as ferramentas, e eu acho que o que a Ferrante mostra aqui é isso, é a tomada de consciência dessa menina de que ela precisa prestar atenção nesse jogo para exatamente ser parte atuante do jogo, né? Ser uma jogadora e não um joguete, né? E nesse processo aí de muitos desejos confluindo, colidindo. Tá, essa foi a maneira que eu encontrei, se eu falar mais ou menos do livro, porque assim, o livro é uma longa exposição do desenvolvimento de uma adolescente, né? Ele pode ser lido assim também. Você vai ter adolescente que não gosta muito da aparência, começa a ficar em crise na escola, que começa a se interessar pelas pessoas sexualmente, mas que por estar num estágio de desenvolvimento, isso é muito normal na puberdade, né? O adolescente fica meio esquisito. Então, fica essa coisa meio metamórfica, de sensual, porém meio feioso, e de como se reconhecer nesse corpo, né? O que acontece com a sua identidade. Aquela fase clássica de você querer meio que romper com a vida dos pais, né? Você sai de um momento de adesão extrema à vida familiar para um momento em que a definição de si mesmo passa por um rompimento, né? Então, o romance ele também é sobre tudo isso. E eu acho que a Ferrante constrói de um modo maravilhoso. Eu amo o texto dela. Amo os diálogos, acho que ela consegue construir diálogos maravilhosos. A Ferrante consegue muito dar conta de mostrar indiretamente o que passa pela cabeça das pessoas, ou de mostrar essas relações intricadas que ficam subjacentes no que é dito, no que é falado, nos fatos que são narrados.
E eu acho que o romance, o título, né, A Vida Mentirosa dos Adultos, tem muito a ver com assim, a vida adulta como o esforço de disfarçar ou de esconder essas relações de desejo que muitas vezes são irresistíveis, inescapáveis, são algo que as pessoas fingem que controlam, mas nem sempre controlam, né? Elas vão criando ficções para parecer que elas têm algum domínio sobre aquilo. E aí fica o questionamento, são só ficções ou existe algum domínio? Enfim. Então, assim, um romance que eu devorei e que me intrigou um bocado, e que eu sei que várias pessoas como eu assinaram só para ler, então se você leu, venha conversar comigo. Mas uma grande indicação aí para quem curte a Ferrante e vai esperar até setembro, acho que vale muito a pena, tá? Um grande romance. É isso, então, beijinhos, obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau.